Então, fique atento ao que a palavra tem para você aqui nessa noite, porque uma palavra de Deus pode mudar o rumo da sua vida. Isaías 40 versículo 29. Na minha tradução, King James diz: Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta a força. Aleluia. Em algumas traduções diz que Deus multiplica a força. Na sua tradução diz assim: Ele aumenta, Ele multiplica. Pastor, a minha força está acabando. Fica tranquilo, é aí que Deus vai aumentar a sua força em nome de Jesus. Olha o verso 30, olho no lance, olha o 30. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Olha o verso 31. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Poderosa é a tua palavra. Te louvamos aqui e te engrandecemos porque o Senhor nos deixou a tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós lemos o último versículo do capítulo 40, mas você não pode meditar num versículo só, sem antes meditar em todo o capítulo. A Bíblia é um livro para ser lido como um todo. Não podemos simplesmente analisar uma parte da Bíblia, temos que entendê-la como um todo. Temos que observá-la cuidadosamente, pausadamente, compreendê-la com profundidade, com calma, sem pressa, sem desespero, entender a palavra de Deus. Nós estamos orando aqui hoje sobre uma ideia de sermos fortalecidos no Senhor. É da natureza humana ser fraca. É da natureza humana querer olhar para trás. É da natureza humana querer desistir. É da natureza humana carregar mágoa no coração. É da natureza humana olhar mais o obstáculo do que o resultado do seu esforço. É da natureza humana se preocupar mais com o comportamento das pessoas do que com o seu próprio comportamento. É da natureza humana pensar em desistir. É da natureza humana pegar os projetos e os sonhos e engavetá-los e deixar para lá. É da natureza humana se sentir decepcionado, cansado. É da natureza humana dizer: eu não quero mais, eu não consigo mais, eu não dou conta. É da natureza humana se sentir extremamente ofendido. É da natureza humana ser tentado. É interessante que quando o diabo tenta Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o diabo não tenta Jesus a partir de dentro dele. Toda tentação humana, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Quando eu sou tentado, eu não sou tentado por aquilo que está lá fora. Jesus disse no Evangelho de Marcos que o que contamina o homem não vem de fora, vem de dentro. Toda a nossa tentação, ela parte da nossa velha natureza. Por isso, Angélica, que a Bíblia diz que nós devemos fazer todos os dias morrer o que, gente? A nossa velha natureza. Se você conseguir matar a sua velha natureza, a tentação vai ser enfraquecida. Mas se a sua velha natureza continuar viva, você vai lutar contra a tentação. E a mesma coisa de você torcer para o jacaré contra o Tarzan. O jacaré não ganha nenhuma. Nós temos que todos os dias fazer morrer a nossa velha natureza. Então a Bíblia, ela é muito poderosa. E a proposta do Espírito Santo, eu creio nisso. Que não é uma proposta do Edilson, não é uma proposta do ministério, é uma proposta do Espírito Santo, querer fortalecer você.
querer te dar força, querer te fazer uma pessoa forte, uma pessoa guerreira. E aqui nós estamos diante do profeta, do texto do profeta Isaías. E nós acabamos de ler que nós estamos sendo fortalecidos no Senhor. Isaías foi um homem, gente, para você entender, foi um homem muito usado por Deus, muito cheio da presença de Deus. Um homem que se entregou completamente. Pode tirar um pouco do agudo, vô, porque está dando um pouco de microfonia aqui. Um homem que se entregou totalmente a Deus. Um homem que se dedicou totalmente a Deus. Com 15 anos de idade, Isaías começa a pregar. Eu disse 15 anos de idade. Alguns homens na Bíblia, eles começaram a vida muito cedo. Josias, que foi um rei fantástico na Bíblia, ele começou a reinar com 8 anos de idade, gente. E foi um dos melhores reis da sua época. Aí a pessoa fala, mas é muito menino. Bem, ele tinha 8 anos de idade e começou a reinar. E foi um sucesso. Isaías começou a profetizar, ele tinha 15 anos de idade. 15 anos. Ele começou a profetizar e não parou. Ele continuou pregando até completar 85 anos. O pastor Lápis está com 80. Isaías profetizou até os 85 anos, só parou porque morreu. Ele profetizou por volta do ano de 740 antes de Cristo. Alguns dizem que ele começou a profetizar sobre Jesus 800 anos antes de Jesus vir ao mundo. Antes de Jesus vir por meio de Maria, já tinha uma palavra profética na boca de Isaías dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, o que eu aprendo com isso? 800 anos antes, ele já vivia a promessa. Meu irmão, o céu, você não precisa esperar você morrer para viver o céu. Você pode viver o céu na terra. A vida eterna não começa quando você morre. A vida eterna começa quando você passa pelo batismo e morre para o mundo e nasce para Cristo, porque você começa a produzir o fruto do Espírito Santo, que é alegria, amém, irmãos? Que é santidade, que é amor, que é perdão, que é misericórdia. Se você está esperando para se alegrar depois que você morrer, está errado. Se você pensa que você vai enxugar dos olhos toda lágrima só do dia que você morrer, você está enganado. Tem gente que está doidinho para Jesus voltar, não porque ele quer ir para o céu, mas porque ele não aguenta mais viver, está errado. Marco Aurélio tem uma canção que eu não gosto de cantar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória. Está desesperado, eu quero ir embora logo, porque não está aguentando o problema. Meu irmão, enquanto Jesus não voltar, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida aqui nessa terra, em nome de Jesus, triunfando, amém, meu irmão? Você vai triunfar, meu querido, amém? Vai passar por cima dos problemas, passar por cima da luta, passar por cima da tristeza, da depressão, do vício. Você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Isso me chamou a atenção. Isaías, com 15 anos, ele começa a profetizar. Alguns acreditam que quando Isaías profetizava, trazia uma sensação em quem ouvia que Cristo estava perto. Trazia um sentimento no coração dos ouvintes que o Messias estava do lado. Meu irmão, quando nós profetizamos a palavra, o próprio Cristo se manifesta por meio da palavra. E é interessante que ele profetizou, e quando ele termina o seu ministério, quando ele morre, 95 anos depois, João Truvão, no ano de 586, entra Nabucodonosor da Babilônia e entra em Israel e leva Israel cativo.
E ele escreve o capítulo 40, e ele escreve de uma forma que a gente vai estudar, a gente pensa, Warley, que Isaías estava fisicamente em Jerusalém, mas ele nunca participou, ele não esteve junto com aquele momento, ele tinha morrido já, mas antes de acontecer, ele já tinha vivenciado. É como se ele tivesse sido transportado, é como se ele tivesse sido conduzido para aquele momento. E ele escreve de uma forma tão interessante, ele escreve essa palavra para o povo, preste atenção nisso, Ivan. O povo estava no cativeiro, presos, sem esperança, sem destino, sem luz no fim do túnel. Isaías escreve uma palavra para eles, consolando o coração deles e prometendo de forma real que aquele cativeiro iria terminar. Uma coisa é você falar do problema sendo que não tem problema, outra coisa é você estar mergulhado dentro do problema. Isaías começa a profetizar, volta um pouco para você ver, no capítulo 40, no versículo 1, no mesmo capítulo 40, olha o que Isaías começa dizendo no versículo 1. Ele diz o seguinte: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Eu vou me concentrar primeiramente nessas duas expressões, nessas duas palavras, consolai, e é repetido, gente, duas vezes. Por que Isaías repete a mesma palavra duas vezes? Era um período de muita insegurança, gente. Era um período de muita incerteza. O povo no cativeiro, saindo do cativeiro, totalmente empobrecidos, sem recurso, sem dinheiro, tudo pela frente era incerto. Tudo pela frente era miséria. Babilônia tinha destruído Jerusalém, os muros caídos, não tinha nada certo, gente. Preste atenção numa coisa, irmãos, o mundo hoje é cheio de incertezas. O mundo daqui a 10 anos, do jeito que anda a carruagem, a gente não sabe como vai ser. O mundo não estamos entendendo, é um mundo cheio de incertezas. O nível alto de crise emocional é contribuição deste mundo incerto, deste mundo de oscilação. O aumento do vício é consequência dessas oscilações deste mundo. Você não compreende mais o mundo. O mundo altera de uma hora para outra, e há muita incerteza, muita insegurança. E o Senhor vem dizendo aqui: confiem, fiquem tranquilos, fiquem descansando no Senhor, consolai. O Espírito Santo é o nosso consolo, o Espírito Santo é a nossa certeza, o Espírito Santo é a nossa ajuda. O profeta aqui está anunciando, meu irmão, que o povo judeu iria sair do cativeiro. Eles que estavam presos por 70 anos, o profeta agora se levanta com uma notícia, irmãos, esplendorosa: vocês irão sair desse cativeiro. Se alegrem, se confortem, consolem os vossos corações, consolem as vossas almas, porque o cativeiro está terminando. O que eu entendo com isso? Qual a aplicação bíblica disso, meu irmão? Se você está passando por uma luta, se fortaleça em Deus, porque essa luta não te separa da presença de Deus. Essa luta não impede que o Espírito Santo te console. Eu não quero ser aqui simplesmente uma palavra irresponsável. Eu não vou dizer para você que toda luta você não vai ter problema. Eu não quero dizer para você que você não vai passar por luta, que eu estaria sendo antibíblico, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas entenda o seguinte: Deus prometeu consolo para nós.
Deus prometeu o Espírito Santo para a nossa vida. Deus prometeu o cuidado dele para a nossa vida. Quando nós temos isso, meu irmão, nós nos fortalecemos na presença de Deus. Eu ouvi a história desse hino que eu achei muito interessante. É um hino que tem na harpa que diz: sou feliz com Jesus, sou feliz. Quando a gente ouve a letra dessa canção, a gente pensa que quando o camarada compôs esse hino, ele estava muito feliz e muito alegre. Bem, o autor desse hino, ele tinha uma esposa e 2 filhas. E um dia ele embarcou em um barco, a sua esposa e as suas 2 filhas, e ele não foi. E o barco foi. E no meio da travessia, o naufrágio, o navio afundou. A mulher escapou, as 2 filhas morreram. Quando a mulher chegou do outro lado, em um outro país, na época, ela manda um telegrama dizendo para o marido: só eu escapei, vem me ver. E o marido pega um barco e vai, e ele passa, e o capitão do navio fala: foi aqui que o navio afundou. Quando ele viu aquilo, lembrou que as suas filhas morreram afogadas. Sabe o que ele faz? Ele pega um papel, pega uma caneta e começa a compor esse hino: sou feliz, com Jesus eu sou feliz. O que nós estamos entendendo, meu irmão? Os pregadores de 1800, os pregadores de 600, os pregadores antigos sempre incentivavam a igreja a ser alegre na presença de Deus, mesmo que tivessem problemas, mesmo que tivessem dificuldade. A palavra de consolo, meu irmão, não significa que você resolve todos os seus problemas, mas a palavra de consolo significa que você entende que Deus está do seu lado na hora do problema, e isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Como pregar para uma pessoa, se não for dessa forma? Uma pessoa que passa a vida inteira em cima de uma cadeira de roda, uma pessoa que perdeu a visão. Se nós não tivermos esse tipo de mensagem, a gente vai pensar que Deus é injusto. Uma pessoa que é fiel a Deus, que é serva de Deus, que é íntegra, que é tudo na presença de Deus, de repente descobre que está com um câncer terrível. E muitas dessas pessoas, servas de Deus, abençoadas, estão morrendo de câncer. O que dizer para uma pessoa que serve a Deus, que está em plena atividade, de repente descobre que o rim parou? De repente, da noite por dia, ela descobre uma tragédia na vida dela, e aquilo, por mais que ela luta, aquela tragédia não muda. Deixa eu te dizer uma coisa: se você linkar felicidade a resultado, é muito fácil te manter triste. Se você linkar felicidade ao seu saldo bancário, é muito fácil para o diabo te manter triste. Se você linkar felicidade à opinião das pessoas, é muito fácil do diabo te manter escravizado pela tristeza. Lembra o que Abacuque disse? Ainda que a vide não floresça, contudo, eu me alegrarei no Senhor. Citar esse versículo é maravilhoso, mas vivê-lo eu sei que não é fácil. Porque o nosso coração se desespera. O nosso coração se angustia. Meu querido, a palavra do profeta Isaías, ele repete 2 vezes: consolem, fiquem alegres, porque vocês estarão voltando do cativeiro. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus, Ele tem um desejo. Agora vamos trazer para a responsabilidade nossa como cristãos, porque muitas vezes a gente tem muito de querer receber de Deus, mas Deus não te chamou só para receber, Deus te chamou para oferecer algo. E é interessante que Deus agora usa Isaías como um profeta. Deus está nos levantando como pessoas que não somente esperam receber colo, mas Deus está nos levantando como pessoas que oferecem a mão, oferecem o ombro, oferecem as suas vidas para ajudar o próximo.
Deus está querendo que você para de querer ser consolado, porque você já foi consolado, e Deus está querendo que você console outros. Estamos esperando ser ajudado, meu irmão, você já foi ajudado, agora procura ajudar alguém. Eu já falei e vou repetir novamente, não é o que a vida tem para me oferecer, o que você tem para oferecer para a vida. São homens com esse tipo de pensamento que se levantaram e fizeram a diferença, como Martin Luther King. No seu último discurso, na sua última pregação, ele disse: hoje eu subi a uma montanha e eu não tenho mais medo de morrer, porque hoje eu vi a glória de Deus e o meu prazer de servir, ninguém vai tirar isso, nem mesmo o perigo da morte, porque eu entendi o sentido de viver, é você fazer algo para ajudar pessoas. Quem que você está consolando, meu irmão? Quem que você está ajudando? Deus está levantando uma geração de profetas, de homens e mulheres de Deus. Se todo dia eu estou precisando ser consolado, significa que eu ainda não consegui ser curado. Gente curado, cura outros. Amém, meu irmão? Gente curado, cura outros. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu irmão? Que você precisa reagir, que você precisa andar, que você precisa se posicionar, que você precisa se posicionar maior do que esse problema. Quando a tristeza bater na sua porta, você não precisa sair correndo desesperado para procurar alguém para te tirar da tristeza, mas você se posiciona e fala: Jesus é o dono do meu coração e eu vou vencer essa tristeza em nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, ó quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão belos, quão lindos, quão fortes, quão maravilhosos são aqueles que anunciam o consolo de Sião, aqueles que anunciam a verdade do Evangelho. Quão maravilhosos são os pés daqueles que sempre têm uma palavra de esperança. O que Deus está dizendo, meu irmão? Você tem que ter uma palavra de esperança. Quando você está forte, você ajuda outros a serem fortes. Meu irmão, tem um monte de gente fraca, tem um monte de gente querendo desanimar, tem um monte de gente caído. Lembra da parábola do samaritano? Veio um sacerdote, mas o sacerdote estava tão focado na sua religiosidade que ele não viu quem estava caído. Cuidado, você está tão focado no problema de igreja, o que está acontecendo, na sua decepção, que você está esquecendo da sua missão. Você pode estar tão focado em problema que você esquece o seu chamado. Você pode estar tão focado no que você está sentindo que você esquece o seu chamado. O sacerdote passa correndo, eu tenho que ir fazer alguma coisa, e o homem que está caindo está sangrando, eu não consigo ajudá-lo. Vem o levita que tinha acabado de ministrar e vê um homem caído, e ele diz também: eu não posso. Por conta de tempo, por conta de habilidade, eu não posso ajudar. Nós temos uma mania de dizer: eu não consigo, eu não dou conta. Aí vem um samaritano que não é religioso, meu Deus. Aí vem um samaritano que não é judeu. Aí vem um samaritano que é criticado por todo mundo. Aí vem um samaritano que ninguém dá moral para ele. É interessante que a Bíblia fala que uma das maiores pregadoras do livro de João não é uma pessoa do povo judeu. Uma das maiores pregadoras era uma mulher que era pecadora, era difamada, não era amada por ninguém. A mulher se transforma numa grande pregadora do Evangelho. Meu irmão, para pregar o Evangelho você não precisa ter simplesmente um rótulo, um monte de coisa de religiosidade. Você precisa ter um coração puro e sincero e disposto a fazer a obra de Deus. Coração disposto. Aí vem o samaritano, meu irmão. Que coisa. O samaritano não tem nada a ver. Mas ele vê o cara caído, que o ladrão tinha batido, tinha espancado. Ele fala: o que você está fazendo aí? Ninguém te ajudou, ninguém me ajudou. Ele pega aquele homem, coloca em cima do cavalo, procura um hotel. Deixa esse homem aqui, ele está machucado. Deixa esse homem aqui. Quanto que fica? É tanto, eu vou deixar mais dinheiro. Quando eu voltar, se não tiver, eu vou pagar o restante. Aqui você tem um homem, meu irmão, que resolveu, não tinha nenhuma patente, não tinha nada, mas ele resolveu fazer a diferença. E hoje nós estamos lembrando da história desse homem. Meu irmão, Deus está te chamando para fazer a diferença em nome de Jesus.
que eu estou dizendo para você? Você começar a pensar alto, você começar a sair do seu ciclo de impossibilidade, você começar a sair da sua rodinha, do seu grupinho, da sua vida limitada, você sair daquela visão, eu moro no interior, eu sou de família pobre, eu não tenho capacidade. Sai disso. Lembra de Gideão? O Senhor é contigo. Não posso, Deus. Por quê? Porque a minha família é a mais pobre, eu estou aqui abandonado. Não, eu não te vejo como um pobre abandonado, eu te vejo como um homem forte e valente. A maneira como você se vê é o que você vai viver. A maneira como você se vê é o que você vai viver. Quando eu leio esse texto, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Meu querido, como é bom uma pessoa que foi fortalecida, como são agradáveis sobre os montes os pés daqueles que dão boas notícias, daqueles que trazem paz, daqueles que falam a respeito da bondade de Deus, daqueles que anunciam a salvação, daqueles que proclamam que Deus reina mesmo no meio de uma dificuldade. Meus queridos, meus amados irmãos, a base para que Isaías profetizasse o consolo daquele povo não era porque Isaías estaria à frente liderando o povo, era porque o próprio Deus estaria retirando aquele povo do cativeiro. Nós estamos crendo que a nossa vida vai ser mudada porque o próprio Deus vai entrar na nossa história e vai mudar a situação que precisa ser mudada. Meus queridos, é interessante que no mesmo versículo, no versículo 1, diz: meu povo. Deus está dizendo de forma bem clara: esse povo é meu. Esse povo é meu, esse povo me pertence. Olha o que Jeremias disse: mas existe um pacto, uma aliança, que é feita entre a casa de Israel e o Senhor. Eu colocarei a lei, os meus mandamentos em seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33, Deus está dizendo: eu serei o povo, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, meu irmão, todo mundo começou a temer Israel, dizendo: o Deus deles é maior do que os deuses do Egito. E todo mundo ficava com medo, tanto é que os gibeonitas disseram: não podemos vencer Israel, porque o Deus deles é maior do que os deuses do Egito. Meu irmão, o nosso Deus é maior do que o poder do inimigo. O nosso Deus é maior do que o poder das trevas. O nosso Deus é poderoso. Quando nós olhamos para isso, meu querido, essa aliança que Deus tem para com a nossa vida, essa aliança que Deus tem para com o nosso coração, meu irmão, é uma aliança que não é baseada em outra coisa a não ser na palavra de Deus. A palavra dos homens, elas mudam. O homem faz aliança por meio da sua palavra, mas esse mesmo homem quebra a sua aliança. Deus jamais quebra a sua aliança, porque a aliança que Deus faz é por meio da sua palavra. Deus não faz ninguém crescer se essa pessoa anteriormente não fizer uma aliança com Deus. Deus somente vai nos fazer crescer se fizermos uma aliança com Ele. Você só pode herdar algo de alguém se você tiver uma aliança com Ele, uma aliança de filho, uma aliança de esposo, uma aliança de esposa. Tem que ter uma conexão. Nós somos herdeiros desde quando nos tornemos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
Você não recebe somente uma palavra mágica, você recebe o direito de ser filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro. Então todas as promessas prometidas na Bíblia Sagrada, eu passo a ter direito a elas por meio de Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus. Isso é muito interessante, nós entendermos isso. Eu estou dizendo para você que a aliança que Deus estabeleceu com o povo dele foi por meio da palavra dele. Por meio da palavra. Nós somente conseguimos caminhar por meio da palavra. A Bíblia diz o seguinte: a erva se seca, as flores caem, porém a palavra do nosso Deus continua firme para sempre. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, meu irmão. A aliança que Deus faz com você não é por meio de ação humana. Muitas vezes nós pensamos que quanto mais a gente ficar fazendo isso, fazendo aquilo outro, não. A aliança que Deus faz conosco é por meio da sua palavra. É por meio da sua palavra. Deus estava dizendo para aquele povo, é o último versículo que eu quero compartilhar aqui com a igreja. Deus falando para o povo de Israel que agora estavam voltando para a terra prometida. E a profecia para a vida deles, eles estavam voltando para casa, depois de 70 anos de opressão, 70 anos de cativeiro. Deus agora libera uma palavra na vida deles. E Deus diz: em um acesso de ira, num acesso de ira, eu escondi de vocês a minha face por um momento. E essa foi a grande verdade. Lembra quando Jesus estava pendurado no madeiro? O que ele disse? Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer essa frase? Por que me abandonaste? Por um momento, eu escondi de ti a minha face. A Bíblia diz que os levitas, os músicos de Israel, chegaram em Babilônia, junto ao rio Auava, o rio babilônico. Eles pegaram as suas harpas e penduraram no salgueiro. E eles disseram: como iremos cantar se o nosso Deus nos fez entristecer? Não há motivo de cântico, não há motivo de alegria. E aqui Deus escreve: por um momento eu escondi de vocês a minha face. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele precisava tratar o coração daquele povo. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte, mas a tristeza, segundo o Espírito Santo, ela produz arrependimento. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não ouve isso direto, mas vai ter momento que o Espírito Santo vai nos colocar em profunda tristeza. E a gente precisa discernir isso. Vai ter momento que o Espírito Santo vai produzir uma profunda tristeza no nosso coração, porque a gente precisa se arrepender, a gente precisa voltar e consertar algumas coisas. A tristeza, segundo o Espírito Santo, ela produz vida. Por um momento, eu escondi de ti a minha face, porém com bondade eterna, eu tive compaixão de vocês, diz o Senhor, o teu Redentor. Eu tive compaixão, eu tive misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A Bíblia diz: chorem os sacerdotes, os ministros do altar. Chorem, clamem, chorem, rasguem o coração. Meu irmão, quando nós estamos profundamente conectados com o Espírito Santo, quando nós olhamos o pecado, aquilo dá uma tristeza no nosso coração e a gente começa a chorar pelos perdidos. Quando nós estamos profundamente conectados com Deus, a gente fica sabendo de uma notícia que aconteceu com fulano, com beltrano, a gente fica sabendo de um problema que uma pessoa está passando, a gente não quer passar o problema para frente, a gente começa a chorar por aquela vida, a se importar por aquela pessoa, porque o nosso coração está extremamente quebrantado, o nosso coração está extremamente
quebrantado na presença de Deus, e a gente começa a se entristecer, a gente começa a chorar. Chorem os sacerdotes no altar. Muitas vezes a gente fica sabendo de problema de irmão, de queda, de pecado de irmão, e a gente não se entristece, a gente não chora, a gente passa para frente, conta para um, conta para outro, a gente não se entristece mais. Perdemos o senso, o brilho de quebrantamento. Ficamos sabendo de um irmão que se afastou da igreja, a gente não chora mais. Ficamos sabendo de um casamento que está acabando, a gente não chora mais. Ficamos sabendo de um irmão que está em vício, a gente não se quebranta mais. Perdemos a sensibilidade, irmão. Quantos problemas que nós estamos sabendo, irmão, e não estamos sentindo nada. Não estamos sentindo mais nada. Meu querido, por um momento eu escondi a minha face de ti, mas eu tive compaixão de ti. Meu irmão, quando Deus viu aquele povo, Deus teve compaixão deles. Jesus olhou para Jerusalém e jamais Jesus quis jogar fogo em Jerusalém, jamais Jesus quis destruir Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus chorou por Jerusalém. Como eu queria, Jerusalém, te proteger, como eu queria te guardar, porque Jesus sabia que na década de 70, no ano 70, melhor dizendo, Jesus chorava por Jerusalém, mas ele sabia, no ano 70, e lá na frente, no capítulo 25 de Mateus, ele diz, olha, as grávidas, as que tiverem grávidas, fujam para os montes, vai ser grande a dor, porque no ano 70, Jerusalém tão oponente, tão bonita, Roma entra por meio de Tito, o general, e destrói Jerusalém, joga o templo no chão, e nunca mais o templo é erguido. Você vai em Jerusalém hoje, só tem ruínas de um templo que não existe mais, e muitos ali choram no muro das lamentações até hoje, mas Jesus chorava antes. Como eu queria, Jerusalém, que você entendesse, como eu queria que você compreendesse, Jerusalém. Meus irmãos, chorem pelos perdidos, chorem pelos jovens, chorem pelas crianças. As crianças estão sendo bombardeadas por essa mídia maldita. As crianças estão sendo influenciadas pelos celulares. Não sabemos como ficará a mente das crianças daqui 10, 15 anos. É uma grande preocupação para a igreja, um grande choro para a igreja, porque o inimigo está atacando com todo o seu bombardeiro, está partindo para cima das crianças com todas as armas que ele tem. E você está percebendo que muitas vezes os pais não estão percebendo o que está acontecendo na mente dos seus filhos, o que está acontecendo na literatura escolar, o que está acontecendo no ambiente dos seus filhos. Existe uma disparada de bomba para a vida das crianças. Nós temos que chorar por essas crianças e pedir a misericórdia de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos. Temos que orar pelos jovens. Nunca tivemos tantos jovens com a mente confundida, com a mente perturbada com relação à fé. Um grande conflito se instalou na mente dos jovens e eles não têm mais aquele fervor. Quando eu me converti, meu irmão, a preocupação da minha mãe era a seguinte: o Edilson está ficando demais no quarto, orando. O Edilson está indo para o monte, está chegando de madrugada. O Edilson está querendo ser pastor. Esses meninos só ficam cantando com violão na mão, fazendo serenata. Eles estão fazendo 3 dias de jejum, esses meninos vão ficar doentes. A preocupação dos pais, quando eu me converti, é que os filhos estavam invocados demais na igreja. E a preocupação dos pais hoje, os meus filhos não querem ir para a igreja. Os meus filhos não querem ir para a igreja, não querem cantar, não querem pregar, não querem fazer parte da igreja. Há anos atrás, meu irmão, os nossos pais diziam, nossos filhos estão intensos demais na igreja. E hoje os jovens não querem ser intensos na igreja. Alguma coisa nós temos que chorar por isso, meu irmão. Temos que clamar a Deus por isso. Alguma coisa não está boa. Isso tem que nos importar, isso tem que nos incomodar. Chorem os sacerdotes, clamem. É um momento de muita seriedade, meu irmão. É um momento de muita busca, é um momento de muita entrega.
Não sei se você está percebendo, mas a gente anda nas ruas da cidade, a gente vê quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão chorando, quantas pessoas estão precisando de um socorro. Precisamos nos importar com esse povo, orar por esse povo, clamar por esse povo. Mas sabe muitas vezes qual é o nosso grande desafio? Nós temos tanta coisa, que nós nos importamos tanto conosco mesmo, conosco, que muitas vezes são poucos de nós que estamos tendo uma visão altruísta. Meu querido, literalmente, meu irmão, quando Deus fala sobre consolar o coração, eu não posso terminar o culto sem falar isso. Quando Deus libera essa palavra de conforto no coração do povo dele, não era simplesmente uma questão intelectual, era uma questão no coração. Eles não conseguiam se desligar da palavra. Se você está pecando de vez em quando, não estou te acusando, só estou te ajudando. Se você cai em pecado de vez em quando, veja o nível de conexão que você está com a palavra. Porque quando você se conecta com a palavra, você não consegue ter intervalos. Entenda o seguinte, é no intervalo que o pecado entra. É no intervalo que Adão deixou de cobrir Eva, que Adão deixou de estar próximo da mulher dele. Foi naquele intervalo que a serpente chegou. A serpente não chegou quando Adão estava abraçado com Eva. A serpente chegou no intervalo. Entenda o seguinte, meu irmão, o diabo está esperando o intervalo quando você se distrair. E o que mais tem nos dias de hoje são distrações. São distrações, estamos distraindo. Estamos ficando distraídos com o celular, distraídos com um fato, distraído com uma mágoa, distraído com um pensamento. Distrações, é na distração que o inimigo vem. Mas quando esse termo, consolai, se você olha no original, no hebraico, se você olha na Septuaginta, se você olha na Vulgata, que é a tradução do latim, está falando muito mais profundo, está dizendo o seguinte, povo de Deus, é uma coisa que não está somente no intelectual, mas desceu para o coração e não para de pensar, não para de governar, tudo que vai fazer está dentro da palavra de Deus. Esse consolo é isso, meu irmão. A nossa vida agora totalmente controlada pela palavra de Deus. Só assim, meu irmão, a gente consegue consolar. Só assim a gente é consolado e consegue consolar. Só assim a gente consegue ficar de pé. Só assim a gente consegue não olhar atrás. Só assim a gente consegue amar o inimigo. Só assim a gente consegue andar a segunda milha. Só assim a gente consegue resistir ao diabo. Só assim a gente consegue enfrentar os desafios. Só assim a gente pode sair do poço da solidão, do poço da depressão, do poço do alcoolismo, do poço da crise. Só em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, é inseparável, é indivisível. Meu irmão, que você saia nessa noite daqui, meu querido, saltando de alegria, consolado e confortado e animado e restaurado pela palavra, pronto para enfrentar os desafios, pronto para enfrentar os embaraços, sabendo de uma coisa, aquele que está contigo, ele não te deixa. Carlos Jesus, numa reunião pela manhã, ele disse aqui, que de Jerusalém a Babilônia, de Babilônia a Jerusalém, cerca de 800 quilômetros. No versículo posterior você vai ver, prepara o caminho, vós que clama no deserto. Meu irmão, sabe o que isso significa na ideia central mesmo? Prepara o caminho. Aquele povo estava saindo da Babilônia, saindo da opressão, e eles andaram 800 quilômetros, e enquanto eles andavam, eles pegavam as suas harpas, eles cantavam, eles festejavam, porque eles tinham saído do cativeiro, eles iam cantando, eles iam adorando a Deus, porque o cativeiro tinha terminado.
Por isso que a Bíblia fala que esse texto se compara ao profeta João Batista. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Por que que João Batista é a voz que clama no deserto? Porque ele está dizendo: eu sou aquele que saiu do cativeiro e eu estou anunciando que a nova Jerusalém está chegando, o Messias está chegando, o Rei dos Reis está chegando, o Salvador da humanidade está chegando. Nós somos aquele que somos como a voz no meio do deserto, enquanto nós estamos caminhando nas ruas de Arizona, estamos anunciando em brado de vitória: o Rei está voltando, o Rei está voltando, o Messias está voltando, o meu Salvador, o meu Redentor, o autor da minha fé está voltando. Não tem como eu fazer isso entristecido, meu irmão. Vocês estão entendendo por que que os profetas não davam moral para nada? Por que que os profetas não ligavam? Meu irmão, estou falando de um profeta por nome de Isaías. Eu estou falando de um profeta, meu irmão, sabe como que foi o término da vida dele? Aquele homem, quando ele estava pregando, já de idade para ser respeitado, sabe o que que o rei daquela época que estava perseguindo ele, porque ele falava a verdade? A igreja, ela é odiada pelo mundo. Aquele profeta, meu irmão, ele terminou a vida dele. A Bíblia diz que o rei pegou ele e colocou dentro de um tronco, o tronco oco, enfiou Isaías dentro de um tronco, colocou o tronco assim. Naquela época existia aquelas serras antigas, o pastor Lápis já trabalhou com ela, 2 homens para trabalhar com essa serra. Imagina a cena, Isaías aqui em cima desse tronco aqui, derramou água, não tem problema, o tronco aqui, um pau de cá, o outro de cá, o tronco amarrado aqui, enfiaram Isaías dentro do tronco. Você vai continuar anunciando o profeta messiânico? Sim, eu vou continuar. Um pega uma serra, fica um de lá, outro de cá, bem no rumo da cintura, começam a serrar o tronco, roque, começa a cair o sangue, serraram Isaías ao meio. É assim que terminou aquele que anunciou o Messias. Meu querido, nós estamos no lucro. Você está reclamando de quê? Ninguém nunca fez nada parecido com você, e você anuncia o Messias livremente. Levanta a sua cabeça, nós estamos no lucro, irmão. Estamos no lucro. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus é bom, meu irmão. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Amanhã, quando você levantar, você pensa nisso: eu estou no lucro. Deus nunca me abandonou. Oh, aleluia.